Boa noite. Na entrevista especial de hoje nós vamos falar sobre o Enneagrama. Você conhece o seu tipo de personalidade e de quem você convive? Em Valadares, um curso vai ensinar o método. E hoje no estúdio eu recebo o coordenador Dinaldo Coelho. Boa noite, Dinaldo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiro vamos falar um pouco sobre a sua formação. Como é que funciona? Como é que foi sua formação para trabalhar com o Enneagrama? Em 2015 foi o primeiro contato que eu tive com o Enneagrama num curso que é similar ao que eu vou fazer aqui de 23 a 25 de novembro. E ali eu tive meu primeiro contato com a minha personalidade. Digamos que eu tive um primeiro contato com quem realmente eu sou. E foi muito impactante, foi muito forte na minha vida. E eu te digo de coração aberto, salvou meu casamento. Até porque minha esposa também teve um contato com essa ferramenta. E a gente começou a entender o tanto que aquilo diminuía julgamento, o tanto que aquilo harmonizou o nosso casamento. Quando foi 2016, já no começo do ano, eu comecei minha formação em coaching e eu já comecei a trilhar o caminho que a gente chama de desenvolvimento humano, trabalhar com desenvolvimento humano. E nessa caminhada eu comecei a perceber que o coach é muito bom, é ótimo, mas faltava alguma coisa para ajudar, né? E uma das coisas que peca na minha visão do coaching é a falta de profundidade. E é natural que seja assim. E aí eu comecei a ter um desconforto com isso, está faltando algo, né? E aí, de tanto pesquisar o Enneagrama, aí no meio de 2016 eu tomei a decisão, falei assim, não, eu vou buscar uma escola de Enneagrama para me ajudar. E aí quando foi maio de 2016, eu fui fazer o meu segundo curso de Enneagrama em São Paulo, aí veio um encantamento total com a ferramenta. Porque eu encontrei um método realmente lá fantástico de trabalhar. E nesse caso, o que seria o Enneagrama? O Enneagrama é uma ferramenta de personalidade, é uma sabedoria de mais de 4.500 anos, que foi adaptada recentemente de uma forma que o Ocidente entenda. Então, N vem de 9, grama, pontos. 9 pontos, certo? Então, o que o Enneagrama vai dizer para a gente? Que existem 9 tipos de personalidades centrais, vamos dizer assim, e essas personalidades a gente vai conseguir se encontrar dentro desse modelo. Quando você consegue se encontrar, você começa a perceber vários vícios mentais, vícios emocionais, filtros que a gente tem que acabam regendo a vida da gente. E a partir do momento que você tem esse conhecimento muito forte, eu gosto de dizer a palavra seguinte, você começa a ter um negócio chamado livre-arbítrio. Porque o Enneagrama vai dizer o seguinte, que todos nós somos máquinas. A personalidade é o programa de uma máquina, vamos dizer assim. Mas o ser humano é o único ser vivo que tem a oportunidade de deixar de ser máquina. O Enneagrama vai ensinar isso para a gente de uma forma muito forte. Interessante. E qual é a origem do Enneagrama? Não existe uma origem precisa. Sabe-se que tem mais de 4.500 anos essa sabedoria. E em Alexandria, 330 a.C., que foi a cidade fundada por Alexandre o Grande lá no Egito, que nasceu o símbolo do Enneagrama, que é uma mandala com 9 pontos. E a montagem desse processo foi muito interessante, porque Alexandre o Grande ele desejava que Alexandria fosse uma metrópole do conhecimento mundial. E por lá passavam todas as rotas comerciais da Europa, que ia para o Egito, Ásia, por lá passavam essas rotas comerciais. Então, esses povos que passavam por lá, deixavam conhecimento. Quem estuda um pouco de história já ouviu falar da famosa Biblioteca de Alexandria, que foi destruída por causa de guerras no passado, né? Então, essa sabedoria foi criada lá, por causa desses movimentos de guerras e confusões que existiam muito naquela época. Essa sabedoria acabou se espalhando, principalmente na Ásia, vamos dizer assim. E um filósofo armênio, no começo do século passado, 1905, 1910, chamado George Gurdjieff, ele teve contato em mosteiros na Ásia com essa sabedoria, que é um povo que existe lá que se chama Sufis, que eles são daquela região. E quando ele teve o contato com essa sabedoria, ele começou a fazer o quê? A traduzir o Enneagrama de uma forma que o Ocidente entenda, né? E aí, algumas décadas depois, 2 psiquiatras de Harvard, um boliviano, que se chama Cláudio Naranjo, que é um chileno, e o Ichazo, que é um boliviano, eles tiveram esse trabalho aprofundaram nesse trabalho, digamos, de Gurdjieff,
e fizeram o quê? Com que essa sabedoria fosse adaptada para estudos de personalidade. Adequaram a psicologia moderna ao Enneagrama de Gurdjieff. Então, a partir daí, bem antigos, né, muito antigos, muita sabedoria humana acumulada para ajudar a gente. Edinaldo, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente volta para falar mais sobre o Enneagrama e sobre o curso. Ok. O Jornal das 7 volta já.